Psalm 128. Salmo 128. Salmo 128. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Let us pray. Oremos. We ask now that you, O Lord, will give us wisdom and understanding from your word. Ó Senhor, nós te rogamos que agora o Senhor nos conceda sabedoria e entendimento da tua palavra. For Christ's sake, amen. Em nome de Cristo. Amém. Well, we've been progressing through this series on the covenant. Nós estamos progredindo nessa série sobre o pacto. It's like building blocks. É como Lego, né? Um bloquinho em cima do outro. So we start with the covenant, Nós começamos com o pacto, and then we looked at the benefits of the covenant to our children, então nós vimos quais são os benefícios do pacto para os nossos filhos, and then we've considered primarily our role as parents in the nurture of our children. e então nós consideramos qual é o nosso papel primariamente como pais na nutrição dos nossos filhos. We go now to Psalm 128 because it shows us the partnership of the family and the church in the nurture of our children. Nós agora vamos ao Salmo 128 porque ele nos mostra uma parceria que deve existir entre a família e a igreja na nutrição dos nossos filhos. And this evening, by God's grace, then we'll come and focus on the church. Então nós, à noite, pela graça de Deus, vamos focar na igreja. Well, Psalm 128 was one of the Psalms of Ascent, O Salmo 128 é um dos cânticos de romagem, sung by the pilgrims, particularly as they went up to Jerusalem for the three great festivals. Esse salmo era cantado pelos peregrinos, né, principalmente quando eles iam para Jerusalém para as três grandes festas. And it's a psalm that, again, focuses on responsibility and blessing. E mais uma vez é um salmo que foca na responsabilidade e na bênção. And what I want to do during this time E o que eu quero fazer durante esse tempo is show you that through the church, é mostrar a vocês que por meio da igreja, God blesses the household of the godly man, Deus abençoa o lar do homem piedoso, that the family may be a blessing to the church. de modo que a família se torne uma bênção para a igreja. Through the church, Por meio da igreja, God blesses the household or the family of the godly man, Deus abençoa o lar ou a família do homem que teme a Deus, so that the family will be a blessing to the de church. modo que a família se torne uma bênção para a igreja. So we'll consider three things. Nós vamos considerar três coisas. God richly blesses the household of the godly man. Deus abençoa ricamente o lar do homem piedoso. God blesses the household of the godly man through the church. Segundo, Deus abençoa o lar do homem piedoso por meio da igreja. And the household of the godly man blesses the church. E então o lar do homem piedoso abençoa a igreja. Well, in verses 1 through 4, Nos versos 1 a 4, God pronounces this blessing that's on the household of the godly man. Deus pronuncia essa bênção que está sobre o lar do homem piedoso. In verse 1, he declares a blessing No verso 1, ele declara uma bênção. on all who fear the Lord. Uma bênção sobre todos aqueles que temem ao Senhor. But notice he focuses that object of the blessing in verse 4. Mas note que Deus foca qual é o objeto dessa bênção no verso 4. Behold, for thus shall be the man be blessed, Eis como será abençoado o homem que who teme ao fears the Senhor. Lord. Que teme ao Senhor. And the term here is not generic for a human being, O but termo- for masculino. O termo homem aqui não é um termo genérico para ser humano, mas é um termo masculino. So we see that God has established the norm
Então nós vemos que Deus está estabelecendo como norma, that a man is to be the head of the household. como regra geral, o homem deve ser a cabeça do lar. And the great responsibility of that household, particularly a Christian household, falls on his shoulders. E a grande responsabilidade sobre o lar, especificamente num lar cristão, cai sobre os ombros do homem. Now, I say this is the norm, Eu digo que isso é uma regra geral, recognizing that we live in a world that is much destroyed and corrupted by sin. reconhecendo que nós vivemos num mundo que está em grande parte destruído e corrompido pelo pecado. And so there'll be households run by single women, Então haverá lares que serão governados por mulheres solteiras, widows, viúvas, women who've been divorced, mulheres que foram divorciadas, even women who had children before they married and then were converted. mulheres que tiveram filhos sem ser casadas e depois se converteram. And this responsibility falls then on a single mother. E nesse caso a responsabilidade cai sobre os ombros da mulher solteira. It's very important that the elders and deacons come alongside such a household to assist. É muito importante que os presbíteros e diáconos cheguem junto desse lar para ajudar essa mulher. But the norm Mas a regra geral is the male-centered household. é um lar centrado na figura masculina. And then the Lord focuses on the character of the man. Então a palavra de Deus foca no caráter desse homem. He's described here twice as the one who fears the Lord. 2 vezes ele é descrito aqui como alguém que teme ao Senhor. And we saw in Deuteronomy 6, to fear the Lord is to serve him, to love him, to walk in his commandments. Nós vimos em Deuteronômio 6 que temer ao Senhor é amá-lo, servi-lo e andar nos seus mandamentos. And that's what he shows us here. E é isso que ele mostra também aqui. In the parallel, Num paralelo, to fear the Lord is to walk in his commandments. no verso 1, aquele que teme ao Senhor é o mesmo que anda nos seus caminhos. And so such a man is one who rests in Christ alone for salvation, Então esse homem é alguém que descansa em Cristo somente para a sua salvação, walks in the commandments, anda nos mandamentos de Deus lives his life in the presence of God. e vive a sua vida na presença de Deus. And again, each of us today, each man here, Mais uma vez, aqui hoje, todos os homens, single or married, solteiros ou casados, this is the responsibility that God places on you. essa é a responsabilidade que Deus põe sobre você. In your conscience, can you today say of yourself that you fear the Lord? Na sua consciência, você pode dizer hoje, com sinceridade, que você é alguém que teme ao Senhor? That is to be the conviction, the confidence of the man who rests in Christ Jesus and delights in God. Essa tem que ser a convicção, a certeza do homem que descansa em Jesus Cristo e se deleita no Senhor. And to young ladies who are here, Vocês, jovens moças aqui, who are not yet married, que ainda não se casaram, this is the number one characteristic that you look for in the man that you would marry. essa é a característica número 1 que vocês devem procurar num homem para se casarem. Not that he's cute. That's fine, but that's not the most important thing. A principal característica não é que ele é fofinho, né? Isso pode até ser bom, mas não é o principal. Has a good job, Bom trabalho ali. a fun personality, É, não apenas ter um bom trabalho, uma personalidade boa, but number one, mas, em primeiro lugar, does he fear the Lord? ele teme ao Senhor. If he does not fear the Lord, you're not going to have the conduit of God's blessing. Se ele não é um homem que teme ao Senhor, você não vai ter esse canal da bênção de Deus. Well, what are these blessings? Quais são essas bênçãos? It begins with an exclamation. Começa com uma exclamação. How blessed is everyone who fears the Lord. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. And this reminds us of the very first psalm. Isso nos lembra do Salmo 1. How blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. But I was particularly thinking on Psalm 112 that enumerates the blessings that parallel this passage. Mas a gente pode pensar primariamente no Salmo 112. 112, que enumera quais são essas bênçãos. Read the first 4 verses. Versos 1 a 4. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre.
Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. We see here the covenant blessings. Nós vimos aqui as bênçãos pactuais. And these are the blessings that God gives to the family ruled by the godly husband and father. E essas são as bênçãos que Deus concede à família que é governada por um pai e marido piedoso. And God enumerates certain physical blessings. Deus aqui enumera algumas bênçãos físicas. In verse 2, Verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. and here the blessing of God is that there will be provision A bênção que Deus pronuncia aqui é que haverá provisão and enjoyment of that provision. e o prazer de desfrutar dessa provisão. And once again, we find a norm. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui uma regra geral. The husband and father is to be the provider. O marido e pai deve ser o provedor. In America, there's these guys that are house dads. Na América existem esses homens que são como os homens do lar, donos de casa. Their wife works, A mulher trabalha and they stay at home, maybe keep the kids. e eles ficam em casa cuidando dos filhos. That is the opposite of God's norm. Isso é o oposto da regra, da norma dada por Deus. We see here that God provides for the family through the man. Nós vemos aqui que Deus provê para a família por meio do homem. Now again, we recognize that there will be those situations where the man is ill or has lost his job. Mais uma vez, nós reconhecemos que existem situações atípicas. O homem que está doente ou que perdeu o seu emprego. And again, the church must come alongside a family like that to assist them. E, novamente, a igreja precisa chegar junto dessa família para ajudar esse homem. But this is the norm. Mas aqui está a regra geral. And in this norm, God is promising a level of prosperity. E nessa norma, Deus está prometendo uma medida de prosperidade. Not equal, Não é uma medida igual para todos, but according to God's will and glory. mas é uma medida que serve ao propósito da glória de Deus e do bem-estar do homem. So in Shorter Catechism 66, Então, no breve catecismo, a pergunta 66, what is the reason annexed to the fifth commandment? qual é a razão anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e para o bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. So God promises long life and prosperity as long as it's for His glory and your good. Deus aqui promete, então, uma longa vida e prosperidade, mas isso na medida em que cooperar para a glória de Deus e para o seu bem. And He'll distribute to each of us according to His wise fatherly love and pleasure. Deus distribuiu uma medida dessa prosperidade para cada um de nós de acordo com o seu próprio beneplácito, amoroso, gracioso, bondoso e paternal. But with those blessings come, or with those provisions come as well the blessing to enjoy them. Mas junto com essa bênção de prosperidade, vem também a bênção de poder desfrutar da prosperidade. There are many people in the world that are wealthy, Existem muitas pessoas no mundo que são ricas who have no joy, e que não têm nenhuma alegria, no real happiness or pleasure. nenhuma felicidade ou prazer reais. That also is a gift of God. Porque essas coisas também são um dom de Deus. Ecclesiastes 2, Eclesiastes 2, 24 and 25. 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? And then 5:18. Então, Eclesiastes 5, 18. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. But whatever the level of God's provision for you, Seja qual for a medida da provisão de Deus para você, He will give you blessing in that provision. Ele vai dar uma bênção nessa provisão. Solomon says in Proverbs 15:16. Proverbs 15:16. Nós vemos isso também em Provérbios 15 e 16. Read 16 and 17. Provérbios 15, 16 e 17.
Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Even when there's little, Mesmo quando existe pouco, with God's blessing, com a bênção de Deus, there's satisfaction and joy. existe satisfação e alegria. So these are some of the physical blessings that God promises to the covenant household. Então essas são algumas das bênçãos físicas que Deus provê para a casa, o lar do homem piedoso. And then there's domestic blessings, Existem também outras bênçãos que são bênçãos domésticas, both in one's wife and in one's children. tanto no que se refere à esposa quanto aos filhos. Verse 3. Verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. It's a blessed marriage, and a man is happy in his wife. É um casamento realmente abençoado, aquele em que o homem tem prazer na sua esposa. Proverbs 18:22. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. 19:14. 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Now notice the description here of the family. Agora observe essa descrição da família aqui. The wife is described as a fruitful vine. A esposa é descrita como uma videira frutífera. And the vine, of course, is a symbol, a metaphor for the wine that comes from the vine. A videira, obviamente, é uma metáfora para o vinho que vem da videira. Wine, the gift of God that makes the heart glad. O vinho é um dom de Deus que alegra o coração. And here we see that the husband finds great joy and delight in his wife. E aqui nós vemos que o marido então encontra grande prazer e alegria na sua esposa. Personally, Pessoalmente, sexually, sexualmente, spiritually. espiritualmente. But perhaps the figure vine is also used because a vine has to have something to enable it to stand strong. Mas talvez essa metáfora da vinha também seja usada, da videira também seja usada, porque a videira precisa de algo que lhe dê suporte. And so he is to be her support. Então o marido deve ser o suporte da igreja. Peter says that he is to treat her as a weaker vessel. O suporte da esposa, né? Pedro disse que a mulher deve ser tratada pelo marido como o vaso mais frágil. That's not a derogatory expression. Isso não é uma expressão que diminui a mulher, dizer que ela é a parte frágil. My wife has some very fine china dishes. Minha mulher tem alguns vasos chineses muito delicados. She doesn't even let me wash them. Ela não deixa nem eu lavar esses vasos. They're weaker, Eles são frágeis, but they're precious. mas são preciosos. And that's the figure, E essa é a figura aqui. that our wives are to us precious and we then uphold them. As nossas esposas são preciosas para nós e por isso nós precisamos nos colocar em proteção a elas. And then notice the wife's primary place of responsibility. Agora olhe também para o lugar da responsabilidade primária da esposa. It's within the home. Tua esposa no interior de tua casa. It's not saying that a married woman may not work outside the home. Não está dizendo aqui que a mulher casada não pode trabalhar fora da casa. But the focus of her attention is to be her husband, and when she has children, her children. Mas o foco da mulher deve ser o seu marido e filhos, caso tenham. And even if she's well educated E mesmo que essa mulher seja muito bem educada in law or medicine, em direito ou medicina, when she marries, quando ela casa, we don't have a two-vocational family. nós não temos uma família com duas vocações. Her vocation is to be a helper corresponding to the needs of her husband. A vocação da esposa é ser uma auxiliadora idônea para a vocação do seu marido. And each couple will work out how that appears in their marriage. Cada casal vai ter que lidar com a maneira como isso de fato vai se manifestar no seu próprio casamento. But the wife and mother's primary occupation, preoccupation, Mas a ocupação e preocupação primária da mulher é ser esposa e mãe. is to provide a beautiful, pleasant, joyful environment in the home given to hospitality. E assim prover um ambiente piedoso e cheio de hospitalidade para sua família. And then we have the children
in the godly home. Então nós temos aqui a bênção dos filhos no lar piedoso. Another agricultural figure. Mais uma vez aqui uma figura da agricultura. Your children are like olive plants around your table. Eles são como rebentos de oliveira à roda da mesa. If the olive fruits are not picked, the seeds then fall on the ground around the tree. Quando uma oliveira não se colhe os frutos da oliveira, os frutos eles caem e formam uma roda ao redor da planta. And all around the tree spring up these young olive plants. E aí, em torno dessa árvore, vão crescendo outras oliveiras a partir dessas sementes que caem. That's the picture of the fruitful covenant home. Essa é a imagem de um lar frutífero. And so that it's in our children Então, é nos nossos filhos that there's a promise of prosperity. que existe essa promessa de prosperidade. As olive oil is often used in that manner. E o óleo de oliva também é usado, o azeite também é usado como uma metáfora para essa prosperidade. So we see here that in children there's the great covenant blessing. Então nós vemos aqui que nos filhos existe uma grande bênção pactual. This is stated in the end of the previous Psalm 127, verses 3 through 5. Isso é estabelecido no Salmo anterior, Salmo 127, 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Two very practical lessons here. Duas lições muito práticas nós Well, temos before aqui. that, just notice as we read that children are a gift of the Lord, fruit of the womb, and arrows in the hand of their father. Mas vejam aqui no Salmo 127 a imagem. Os filhos são frutos, são flechas, né, nas mãos do guerreiro. They're for the kingdom. Eles são para o reino. So the two lessons. Então nós aprendemos duas lições. In the first place, at least in the Northwest from here, in America, Britain, Europe, No Ocidente, pelo menos na América do Norte e na Europa, Christian couples have fallen into the thinking of the world. os casais cristãos têm caído no modo de pensar do mundo, Postponing having children, adiando o ter filhos maybe having one, e tendo talvez no máximo um, but the figure here is a multitude of olive shoots. mas a figura aqui é de uma multidão de rebentos de oliveira. Now, it's a matter of liberty, how many children you have, Vejam, é uma questão de liberdade, quantos filhos você vai ter. but you might need to change your thinking Mas talvez você precise mudar a sua maneira de pensar. because you are rearing men and women for the church of the Lord Jesus Christ. Porque ao ter filhos você está criando membros da igreja de Cristo. And we'll come back to that. Nós vamos voltar a isso. But the second thing here is that I recognize there are going to be couples who, at least at this point in their marriage, have been unable to have children. Mas é preciso reconhecer também aqui que existem casais que, pelo menos até o presente momento, são incapazes de ter filhos. And that's a great burden. E esse é um fardo muito grande. But keep a couple of things in mind. Mas tenha algumas coisas em mente. God is sovereign, Primeiro, Deus é soberano. and He will give children according to His good pleasure for what's best for you. E Ele vai lhe dar filhos de acordo com o seu beneplácito, conforme for bom para você. But keep in mind as well, because we're a covenant community, that you may come alongside the other families in the church and assist them. Mas pense também, porque nós somos um povo pactual, que você pode ser aquele que chega junto de outras famílias da igreja para ajudá-los a educar seus filhos. And many people in our congregation in Greenville are adopting children. Muitas pessoas na nossa congregação em Greenville estão adotando And crianças. it might be God's will that you don't have natural children because He wants you to adopt children. E pode ser que a vontade de Deus seja que você não tenha filhos biológicos para que você possa adotar filhos. Regardless, A despeito, children are a blessing. a despeito de tudo, filhos são uma bênção. And so we see then these blessings on the covenant household. Então nós temos visto essas bênçãos domésticas no lar You piedoso. notice the summary in verse 4. Vejam então o resumo no verso 4. For thus shall the man be blessed. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. So let's consider in the second place that God communicates these blessings through the church. Agora vamos considerar em segundo lugar que Deus comunica essas bênçãos sobre a família por meio da igreja. It's one simple statement. Uma frase The simples. first line of verse 5. A primeira linha do verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião.
This is a line that's repeated throughout this section of the Psalms. Esse verso é repetido ao longo de todos esses cânticos de romagem. The term Zion in the Psalms is a type of the church. A palavra Sião nos Salmos é um termo que se refere à igreja. You remember that in Jerusalem was the temple. Vocês se lembram que era em Jerusalém que estava o templo. There was the visible presence of God. Ali estava a presença visível de Deus. And from there would go forth God's blessing. E era dali que saía a bênção de Deus. The visible church now is God's presence. Agora, a presença de Deus está na igreja visível. So that Jehovah God, the God of the covenant, blesses the family through the church. Então, o Deus Jeová, o Deus da aliança, abençoa a família por meio da igreja. Even as we've talked about family responsibilities this morning, Nós, nessa manhã, já falamos sobre as responsabilidades da família. each of us should be well aware of our need of grace. Todos nós precisamos estar muito conscientes da nossa necessidade da graça. We can do none of these things in our own strength. Nenhuma dessas responsabilidades nós poderemos cumprir na nossa própria força. And the great source of the communication of God's grace is the church, E a grande fonte de comunicação da graça de Deus é a igreja. particularly the public means of grace, Particularmente os meios públicos de graça. preaching and the sacraments. A pregação e os sacramentos. God, through these means of grace, is sanctifying you and me, Por meio desses meios de graça, Deus está santificando a mim e a você. and sanctifying our families. E santificando a nossa família. And the church then, and her elders, are teaching us what it means to be godly men and women. E além disso, a igreja, por meio dos seus presbíteros, está nos ensinando o que significa ser homens e mulheres piedosos. Teaching us how to raise our children. Está nos ensinando como nós devemos criar nossos filhos. I think one of the great needs in our Reformed churches today is what I call mentoring. E acho que uma das coisas que nós mais precisamos nas igrejas reformadas hoje é o que eu chamo de mentoria. Particularly as young people are coming from the world, Particularmente esses jovens rapazes e moças que estão chegando do mundo, not out of Christian families. que não vieram de famílias cristãs. They need people to come alongside of them and teach them how to be godly men, godly women. Eles precisam de que pessoas mais maduras cheguem junto deles e os ensinem a ser homens e mulheres piedosos. How to develop godly habits. Como desenvolver hábitos de piedade. And then the church helps us teach our children. Então a igreja nos ajuda a ensinar os nossos filhos. They're in Sunday school now. Eles estão agora na escola dominical. We should have catechism instruction Nós deveríamos ter instrução catequética and provide books for the children e prover livros para os filhos, so that the church is handmaiden to the family in the nurturing of our children. de maneira que a igreja está de mãos dadas com a família nesse trabalho de nutrir os filhos. And now we complete the circle. E agora nós fechamos o círculo. God blesses the family through the church, so the family will be a blessing to the church. Deus abençoa a família pela igreja para que a igreja seja uma bênção para a família. The second half of verse 5 and verse 6. A segunda parte do verso 5 e verso 6. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Now here we see that one of the primary goals for God's blessing on us is not to spend them on ourselves. Aqui nós vemos que a intenção principal de Deus em nos abençoar não é que essa bênção fique represada em nossa vida pessoal. God is blessing us as individuals and families that we then might be a blessing to the church. Deus está nos abençoando como famílias e como indivíduos para que nós abençoemos a igreja. Jerusalem is another figure in the Psalms for the church. Jerusalém é nos Salmos outra figura da igreja. And we should long to see the prosperity of the church all the days of our lives. E nós deveríamos ser aqueles que desejam ver a prosperidade da igreja de Deus durante todos os dias da nossa vida. Psalm 122, Salmo 122, verse 6 and 7. 6 e 7. Orai pela paz de Oh, Jerusalém. read 6 through 9. 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem.
So we're to pray for the peace of the church, Nós devemos orar pela paz da igreja. for those in the church who love her to prosper, Aqueles que estão na igreja devem amar a prosperidade da igreja and the church to have peace and prosperity. e rogar que a igreja tenha paz e prosperidade. And we do this for one another, Nós temos que fazer isso uns pelos outros, for the sake of our brothers and our friends. por amor dos nossos irmãos e amigos. So that's what the psalmist is picking up on in 128:5. Então, no Salmo 128, verso 5, o salmista está tomando essa ideia do Salmo 122, That it should be our passion and desire to see the church prosper. ensinando que deve ser nossa paixão e nosso desejo ver a igreja prosperar. And to use our resources materially and in terms of our family and our gifts for the church. E usar os nossos recursos, tanto materiais como em termos da nossa família, dos nossos dons, para o bem da igreja. And then we see that the family, in fact, is a means to the future prosperity of the church. E então nós vemos aqui que a família é um meio para a prosperidade futura da igreja. In verse 6, No verso 6, vejas os filhos de teus filhos. you see the peace of Israel is in our covenant succession. Vocês veem que a paz de Israel está ligada a essa sucessão pactual. That we'll see our grandchildren Que nós veremos os nossos netos for the sake of the church. por causa da igreja. This is why God's giving us children, É para isso que Deus nos dá filhos. to rear them for the church, Para nós criarmos nossos filhos para a igreja. to walk with the Lord. Para andarem com o Senhor. This should be our passion. Essa deveria ser a nossa paixão. And understand that it's this way above every other way the church grows and prospers. Entendam que esse é o meio acima de todos os meios pelo qual a igreja prospera e cresce. Covenant growth will always be, in a healthy church, will always be the primary means of growth. Numa igreja saudável, o crescimento pactual sempre vai ser o modo principal de crescimento de uma igreja. Perhaps I say should always be, Talvez eu devesse dizer que deveria ser assim. if we'll avoid the thinking of the world. If we avoid the thinking of the world. Se nós evitarmos pensar como o mundo pensa. So just think about it for a moment. Vamos pensar nisso por um momento. Let's say that 20 people, single people, are converted this year. Vamos imaginar a seguinte cena. 20 pessoas se convertem esse ano na igreja. 10 men, 10 women, 10 homens, 10 mulheres. and 20 a year after that. E mais 20 no ano seguinte. But what do single men and women normally do? Mas o que é que homens e mulheres solteiros geralmente fazem? They get married, Eles se casam. and then they begin to have children. E aí começam a ter filhos. And if we are faithful in rearing our children for the Lord, the covenant growth will always exceed evangelistic growth. E aí, se nós formos fiéis em criar os nossos filhos para o Senhor, esse crescimento pactual sempre vai ser maior, mais intenso do que o crescimento por meio do evangelismo. It's in this way that we are contributing to the prosperity of the church. E é dessa forma que nós estamos contribuindo para a prosperidade da igreja. And so we've seen here the partnership between the family and the church. Então nós vimos aqui essa parceria entre a família e a igreja. That God blesses the family through the church, Deus abençoa a família por meio da igreja, that the church will be a means of blessing the family. para que a família... The church will be a means then of blessing, the family will be a means of blessing the church. De modo que a família, então, se torna um meio para abençoar a igreja. Okay, we got 7 minutes for questions. Ok, então nós temos 7 minutos para perguntas. Por Don't be favor, shy. vocês estão com vergonha? All right. Ronaldo has a question? No. Não dá para te ouvir não, Ronaldo, graças a Deus. Okay. Ninguém? Aproveitem e volta amanhã, viu? Não vai dar tempo não. All right, come on in here so we can hear you. He wanted Ronaldo to ask him. He wanted Ronaldo to ask it for him, but Ronaldo wouldn't do it. Ele queria que o pastor Ronaldo perguntasse, mas o pastor Ronaldo não aceitou não.
Mantenha a pergunta sim, porque eu não sei traduzir o contrário, não. You Só... repeat the question. First, Só repeat de um the lado. question in Portuguese. Repeat the question in Portuguese, then translate. Tipo, se o caso de uma mulher que tá com medo de ter muitos filhos, filhos assim, do parto e tal, deve ser tipo, um encorajamento para ela. Deve ser, tipo assim, ela deve não ter medo disso, deve buscar como se fosse a responsabilidade dela mesmo, assim. Precisa ter filhos e estar disposta a passar por todos os. Então você quer saber como ela lida com... Porque eu tenho que traduzir simples aqui. Como ela lida com o medo de ter filhos, da dor. É isso? Dor de parto, mas Ok. assim, também de cuidado. Okay. So he's asking how a woman should deal with the fears of the pain and the responsibilities of being a mother of many children. Ok, eu já traduzi para ele. Did everybody hear the question? Todo mundo ouviu a pergunta, Okay. né? In exactly the same way that a man deals with the pains and pressures of caring for his family. Uma mulher deve lidar com as pressões e as dores de ter muitos filhos da mesma maneira que um homem deve fazer. The tasks are not easy, A tarefa não é fácil, but the reward is great. mas a recompensa é muito grande. And so we look on what we're doing for God, Então nós temos que pensar no que nós estamos fazendo para Deus. and we seek grace. Então nós buscamos a graça. And then husbands need to remember their wives are the weaker vessel E nesse caso os maridos também precisam pensar que suas esposas são a parte mais frágil. and assist them as much as they can. E então ajudar as esposas tanto quanto puderem. So if you got that straight, we got some single women here and we can get you fixed. Então se você olhar, você vai ver que tem mulheres solteiras aqui. See, girls, he's really concerned about you. Vejam moças que ele está muito preocupado em ter filhos. Mais alguém quer passar por esse constrangimento? Does anyone likes to? Get embarrassed. Yeah. Ok? Podemos encerrar? We're gonna finish. Going to finish. All right. Why don't you close in prayer? Ok. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso bendito Deus, nós mais uma vez, Senhor, te agradecemos. Estamos esses dias, Senhor, com o coração cheio de gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vinda do pastor Paipa e pela bênção que tem sido ouvir a tua palavra durante esses dias de conferência. Obrigado mais uma vez pela bênção da nossa igreja, Senhor, que completa mais um ano de existência. Continua, Senhor, abençoando as famílias dessa igreja, para que as famílias dessa igreja continuem abençoando a igreja. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amen.